Dia, boa tarde, boa noite, boa e bela madrugada para todos nós, meus irmãos e minhas irmãs de todo o Brasil. Você que está me vendo pela primeira vez. Então aí você fala mais um. Não, eu não sou mais um, não. Eu não estou aqui para enganar, pegar o seu dinheiro, falar que você tem que investir. Você não tem que investir nada. Você não tem que sair da sua casa para ir em lugar nenhum. Fica dentro da sua casa, porque a bênção de Deus já está sobre a sua vida, porque Ele já nos abençoou. Efésios capítulo 1, versículo 3. Ele nos abençoou com toda espécie de bênção, tanto espiritual como material. Então você não precisa mais ser abençoado. Pare com essas mentiras. Não se iluda com essas coisas. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda. Então não ficou. Irmão, você não veio no culto? Você perdeu a benção. Onde foi a mensagem? Que benção? Houve algum paralítico que andou aqui, cadeira de roda, algum cego, algum canceroso? O que aconteceu aqui? Barulho. A cantoria, barulho, é só isso. Isso é benção. Isso é escândalo, isso é anarquia. É o que acontece no meio de vocês, anarquia. Mas nós, que somos da graça, estamos aqui para desfazer o que foi mal feito. Vocês vivem debaixo, aliás, eu também vivi, desde Paulo até o dia de hoje, o povo vive debaixo de mentira. Porque quando Paulo, antes dele partir, ele diz, depois da minha partida, vai surgir quem? Vai continuar. Deus vai continuar levantando homens ungidos, homens cheios. Não, pelo contrário. Depois da minha partida, Deus vai levantar, não, vai surgir lobos cruel e devorador. Veja bem, cruel e devorador, maldoso, cruel, que devora, que não poupa nem mesmo o rebanho de Deus. Está lá em Atos capítulo 20, versículo 29 e 30. Leia lá, está lá. E o que nós vemos hoje? Lobo, cruel e devorador. Pior ainda do que Paulo profetizou. Eles são piores ainda. Os piores estão hoje em cima da tribuna, estão em cima desse palanque. Os piores homens que levam um título tão bonito são os piores que estão aí induzindo o povo, tomando o povo, enriquecendo na custa do povo, e ninguém faz nada e acredita que eles são o homem de Deus. Mas, irmão, vamos lá. Você, mais uma vez, que queira, talvez você fale, mas o irmão Nilson, eu gostaria tanto de conversar com o irmão Nilson. Mas não, deixa o seu comentário aí, quando você fazer o seu comentário, você diga, eu sou fulano de tal, assim, irmão Nilson, e tal. Se quiser deixar o seu telefone, o seu comentário aí, eu dou uma ligada, a gente troca uma ideia aí, bate um papo aí. Eu estou aí. Eu não sou um homem, eu sou um homem que durante a manhã, tal, eu tenho coisas a fazer, mas quando chega no período da tarde, das 2 horas em diante, 1 hora, 1h30, 2 horas, eu estou tranquilo. Põe minha cadeira lá, eu tenho meus negócios, estou fazendo um pouco, agora eu estou um pouco ocupado, porque, como eu disse aquele dia, eu estou fazendo aula de inglês agora, então eu estou ocupado agora um pouco, que eu estou investindo bastante agora no inglês, mas e também nos meus exercícios, caminhada e tal, mas eu tenho tempo, no período da tarde, eu tenho tempo para a gente poder conversar. Meu irmão, vamos lá. O título da mensagem é a continuação daquela mensagem que eu falei sobre justiça. A justiça verdadeira. Existe justiça? A harmonia existe. Então vamos lá. Ela vem do alto
ou ela vem da terra? Eu acredito que a justiça é um mito. É um mito. Se fala tanto em justiça. Então o título é esse: a justiça, ela tinha que vir de algum lugar. Mas na verdade a justiça virou um mito. É um mito hoje porque você confia tanto na justiça e ela não vem. Você confia na justiça do lado de Deus, ela não vem. Você confia nos homens, ela não vem. Então o que é a justiça? É um mito. É essa que é a verdade. Porque eu mostro dentro desse livro aqui tanta injustiça. Por quê? Porque esse livro foi feito por homem. O mesmo os homens cruel e devorador que existe hoje é o que existia 3, 4, 5, 8, 10 mil anos atrás. Não sei quantos anos. Essa Bíblia diz que o homem começou a existir de Adão para cá. Mas já a gente ouve tanto dizer que a criatura humana já existe há dezenas, dezenas de milhares de anos. Então eu não sei. Mas este livro diz que o homem existe, parece que há 6.200 anos começou a existir a criatura humana. Mas não importa. Mas o que eu quero dizer? Que você vê a justiça, ela tem se tornado um mito. Você vê alguma justiça que Deus fez. A justiça perfeita veio de Deus. Mas nós olhamos também dentro desse livro, nós vemos muita injustiça dentro desse próprio livro, chamado Livro de Deus. Porque você olha para a velha aliança. Eu estava olhando ontem, no capítulo, se vê ali em Josué, no capítulo 7 de Josué, você vê que quando eles invadem ali, 6, 7 de Josué, quando eles invadem ali Jericó, não era para pegar a riqueza, os bens que estavam naquela cidade, mas Acã, ele pegou acho que 2,5 kg de prata e 600 gramas, uma barra de 600 gramas, que é 600 gramas de ouro, e enterrou na sua tenda. Por causa disso, Deus começou agora a castigar Acã. Acã não, castigar toda a nação de Israel. E quando eles começaram a oprimir o povo para poder contar a verdade, Acã foi e confessou. Eu peguei. E por causa disso, Acã foi condenado à morte, sua mulher, seus filhos, seus gado, tudo que ele tinha. E a sua tenda foi queimado. Queimaram tudo. Destruíram tudo. Agora eu pergunto, isso é justiça ou é injustiça? Por que isso? Está certo isso? Não, não está. Por quê? Quem tinha que pagar é ele, porque a mesma palavra, lá em Ezequiel, parece que no capítulo 18, versículo 20 de Ezequiel, não me engano bem, que o filho não leva o pecado do pai, nem o pai leva o pecado do filho. Então, se o filho não leva o pecado do pai, nem o pai leva o pecado do filho, né? Lá está no 4, 18 e 4 de Ezequiel, diz que a alma que peca, ela morre. Então, não tem que pegar a culpa do pai, jogar no filho, pegar a culpa do filho, jogar no pai. Agora, por que lá atrás fizeram isso? Foi o quê? Uma injustiça. Injustiça pelas mãos do rei. Os reis apoderavam, tinha poder. Os reis faziam o que eles bem queriam com o povo, maltratavam o povo, eles escravizavam. Tinha aquele senhor que tinha dinheiro, tinha direito em escravo. Agora, por que isso? Está certo isso? A pessoa trabalhar a vida toda escravo, não podia comer a hora que queria, não podia dormir a hora que queria, não podia parar de trabalhar, tinha que trabalhar. Era um mandar do seu senhor.
Agora, por quê? Isso é justiça ou injustiça? Então a escravidão já começa daí. Vamos lá para José. Porque muitas pessoas pensam que escravo só é da África. Eles têm aí, vejo muita crítica, tem que falar, porque não podia ter libertado essa raça, porque essa raça tinha que continuar. Não, não, não. A escravidão existe desde lá do princípio. Olha, coisa de milhares de anos. José, foi uma injustiça que fizeram com ele. Os seus irmãos fizeram uma injustiça com José e fizeram uma injustiça com o seu pai, porque pegaram o seu irmão, venderam como escravo para o Egito e pegaram as vestes de José, mataram um cordeiro, lambuzaram as vestes de José e levaram ao seu pai e diz que José tinha sido morto. Encontraram toda rasgada as suas vestes, a túnica de José, cheia de sangue, e mostraram para seu pai chorou por muitos dias, o filho que ele muito amava, uma injustiça. Mas José, como era amoroso, e vocês vê, se vocês for acompanhar, só dando uma pincelada. José foi levado à casa de Potifar, que era general de Faraó. E ele achou graça em José e deu toda a liberdade dentro da casa dele para José. E ele foi, certa vez, ele saiu para um trabalho distante dali e colocou tudo nas mãos de José. E José ficou ali comandando os demais trabalhadores dentro daquela casa, no campo, fazendo tudo. A mulher de Potifar, que também era proprietária de José, chamou José e pediu que José deitasse com ela. José se recusou. Agora alguém diz assim, José podia ter aceitado, José podia... Não, irmão. Acontece o seguinte, Deus estava nesse negócio. Era para ser daquele jeito. Porque, na verdade, José, ele tinha por obrigação de se deitar com aquela mulher. Porque ela era dona dele. E ela sendo dona, ele não tinha o que querer. Porque naquele tempo era assim. Você não tem que querer. Você não tem que questionar nenhum tipo de ordem. Ela diz, deita comigo. Levou ele no quarto e diz, hoje você vai deitar comigo, você vai dormir comigo. Ele se recusou. E por causa desse recuso, ele foi parar na prisão. Eu estou abreviando. E ali ele passou 13 anos. De lá ele foi tirado, revelou o sonho ali de Faraó e se tornou governador. Ele poderia ter usado, se ele tivesse pegado os seus irmãos e tivesse castigado seus irmãos, fizesse a mesma coisa, estava certo. Mas ele foi o quê? Foi generoso com seus irmãos, trouxe os seus pais, toda a família para morar no Egito. Tudo isso era plano de Deus. Então toda a injustiça que José passou estava no plano de Deus. Ali, tem dúvida, que você viu lá atrás, o sonho de José, 11 estrelas, o sol e a lua se inclinando diante dele, já era um aviso, que Deus já estava preparando, então aquilo tinha que acontecer. Mas você continua olhando, que depois esse mesmo povo, e José, depois de que ele tinha já morrido, Faraó pegou aquele povo e pôs como escravo. Aquele povo passou a ser escravo e ser maltratado. Então começou a injustiça pelo Faraó. O Faraó começou a escravizar aquele povo, matando todos os meninos, homem. Ele matava. Até que aquele povo clamou e Deus foi lá e tirou aquele povo de lá. Deus tirou aquele povo de lá, deu nas mãos de Moisés, e depois você começa a ver que por intermédio de Moisés havia muita crueldade, havia muita injustiça, como eu disse e repito. E essa injustiça veio caminhando até os dias de Jesus. Quando chegou nos dias de Jesus,
nós podemos ver que Jesus foi injustiçado. Porque o que Jesus fez para ser levado à cruz? Nada. Mas como tinha que cumprir esta palavra, então Jesus passou. Ele tinha que passar por aquilo ali. Porque se ele não passasse, não se cumpria o que Deus tinha determinado para Israel, que é necessário o sangue de um cordeiro puro, para que a nação não perecesse, para que Israel fosse salvo, porque sangue de touro, de bode, de ovelha, perdão, não removia o pecado do povo, mas através do sangue de um cordeiro puro, sem mancha, sem mácula alguma, esse sim, o que João diz, eis o cordeiro que tira. Então ele veio para tirar e tirou. Então hoje existe aí uns idiota em cima dos palanques aí, que para mim não gosta de idiota. Por isso que eu falo, são protestantes, porque eles protestam contra essa verdade. Essa palavra diz que pecado nunca existiu. E eles ficam falando, não, nós estamos em pecado, nós temos que batizar porque nós temos pecado, tal. Isso é idiotismo. Porque dentro desse livro nunca, sabe o que é a palavra nunca? Never. Nunca. Gentil teve pecado. O pecado entrou por intermédio da lei. E acabou também pela lei. A lei acabou, o pecado acabou junto com a lei. Não existe. Não existe mais. Não adianta querer reviver, fazer renascer algo que acabou há 2000 anos atrás. 10:4 de Romanos, o fim da lei foi Cristo, acabou. Ainda que a lei continuasse, nós continuávamos sem pecado, porque nós não somos judeus, nós não somos hebreus, nós não estamos enquadrados dentro desse livro, nós não temos nada com as 613 leis de Moisés, porque Romanos 2:14, gentil nunca tiveram lei. Se nós nunca tivemos lei, nunca tivemos pecado, porque o pecado é transgressão da lei. Então, esses camaradas aí, que se diz teólogo, se diz tal, são tudo burro. São tudo burro porque eu também fiz teologia e eu tinha esse negócio de pecado. Então, por isso que eu falo que a burrice estão dentro da mente desse povo. Quem consegue tirar a burrice, a tolice de dentro da mente desse homem, só o Espírito Santo. Eu sou doutor fulano de tal, assim, bacharel, você pode ser bacharel do que você quiser ser. Sou autor de mais de 100 livros, você pode ser autor de milhares de livros, continua sendo burro. Essa que é a verdade. É como no caso de Pedro. Pedro era outro, que tinha tanto conhecimento, e depois, quando ele viu que o Espírito Santo, lá em Atos, capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desceu na casa de Cornélio, que todos começaram a profetizar e falar em línguas, em idioma, não é esse halabá, não, é língua estranha. Pedro diz, mas os gentios também? Deus está derramando o poder dele sobre o gentil? Então ali estava cumprindo. O verdadeiro batismo é do Espírito Santo, porque existe um só batismo, uma só fé e um só Senhor. Efésios 4, versículo 5. Então, não tinha, mas Pedro pega no versículo 40 do 10 e 48, 49, leva o povo nas águas e batiza aquele povo nas águas. Para quê? Burrice de Pedro. Pedro foi outro burrão, que foi lá e levou aquele povo e passou pelas águas. Por quê? Porque ele vivia na lei. Ele não tinha ainda se convertido, a conversão não tinha chegado. Por isso que eu falo, muitos homens que estão aí dentro desses movimentos continuam com suas mentes fechadas como Pedro. Pedro queria ser o principal e era um burrão. Porque sabendo que o Espírito de Deus caiu sobre os 120, lá em Jerusalém, em Atos capítulo 2, é para ele saber que quem recebia aquele Espírito
eram escolhidos e separados por Deus. E quando desceu sobre a casa de Cornélio e sobre todos que estavam na casa de Cornélio, era para Pedro abraçar aquele povo e falar, pronto, não precisa mais nada. Porque a água assim, era uma coisa simbólica, era uma simbologia, nada mais do que isso. Ele leva o povo lá e batiza o povo. E como até os dias de hoje, essa mesma burrice lá de Pedro continua até os dias de hoje. As pessoas levando as pessoas nas águas para passar por aí, porque não tem conhecimento desse livro. Por isso que eu chamo esse povo de protestante, não de movimento evangélico ou de igreja evangélica. Protestante, sistema evangélico, não. Protestante porque se protesta contra este livro. Então eu digo, justiça. A gente vê se falar tanto em justiça aqui na Terra. Mas qual é a justiça verdadeira? De onde procede a justiça verdadeira? Você vê que muita gente perde uma pessoa, é assassinada. Uma pessoa, marido, um filho, é assassinado. E a pessoa vai na justiça, vai nessa chamada justiça, não vira nada. Clama, clama, pede, 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 tanto para Deus. Também vira nada. Outro está gozando de mil felicidades, tal, mesma coisa que nada. E aí, como você vê isso? Porque, na verdade, se você for olhar, não cumpridando, eu termino com isso, você olha aquela passagem do filho pródigo. Ali foi uma injustiça. Eu já disse isso na outra mensagem, ali foi uma injustiça. Porque enquanto o outro ficou cuidando da fazenda, trabalhando ao lado do pai, o outro saiu, desperdiçou tudo, gastou todo o seu dinheiro, voltou. O pai tinha que ter dado uma ferramenta na mão dele e mandar ele furar buraco, trabalhar de sol a sol, a troco de um prato de comida. Era isso que ele devia fazer. Aí a justiça estava completa. Aí era justiça. Mas não receber ele com festa, com roupa, com um anel de ouro e matar um novilho cevado e fazer aquela festa para ele. Aquilo foi uma injustiça que ele fez. Não foi justiça, foi uma injustiça, mas ali foi uma parábola que Jesus quis mostrar para aquele povo que Deus era aquele pai, que mesmo que aquele fez tudo aquilo, ele voltou e Deus recebeu de braço aberto. É isso o significado da ilustração que Jesus contou. Então, por isso que nós temos que entender bem. Mas se você olhar para um outro lado, você vê que foi uma injustiça. Porque o outro permaneceu e o outro saiu e gastou tudo. Aquela mulher que estava sendo levada para um ato de adultério. Aquela mulher, onde está? O que estava com ela? Foi pego em ato de adultério. Mentira. Aí já começou a mentira. Alguns dizem que aquilo ali foi acrescentado pelo padre Jerônimo, porque quem fez esse livro aqui foi o padre Jerônimo. Terminou esse livro aqui no ano 382. Levou 16 anos para fazer esse livro aqui. Então, talvez você fique aí achando que isso aqui caiu do céu. Eu já falei em várias mensagens. Eu estou sempre em documentário, ouvindo, apreciando documentário. E eu vejo que o padre Jerônimo era um teólogo. Pegou os escritos sagrados, levou para Roma e fez esse livro, saiu a primeira Vulgata no ano 382. Ele morreu no ano 422. Então, esse homem, ele acrescentou, colocou ali, que essa mulher estava sendo em ato de adultério. E cadê o seu companheiro? Então ali está sendo uma injustiça que eles iam fazer com ela. E Jesus quebrou essa injustiça. Então por isso que eu falo para você, até os dias de hoje, tanto você vê aqui dentro desse livro, e tanto você vê fora desse livro, a injustiça acontecendo. A verdadeira justiça, ela provém de Deus quando Deus age. Porque Deus age do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Não adianta querer questionar com Deus, porque Deus é assim e nós somos completamente diferentes do agir de Deus. Meu irmão, vou ficando por aqui. Curte. Eu não peço que inscreva no meu canal. Não precisa inscrever no meu canal. Basta você curtir e compartilhar. Tá muito bom. E você curtindo e compartilhando, eu te agradeço antecipado.
E deixe seus comentários, que nós estamos sempre olhando, eu e minha esposa, nós estamos sempre olhando os comentários que você tem mandado para nós. Muito obrigado por tudo. Como diz aquela música, muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade, graça e paz para todos. Bye, bye.